Olá, Delfeiros, tudo bem por aí? Bom demais! Eu sou Rafael Araújo e estamos aqui na Intensive Delphi 2018 para falar sobre serialização de objetos JSON em APIs RESTful. Eu vou lhes apresentar uma técnica de muito fácil implementação, mas que lhes dará um grande ganho de produtividade em seus projetos Delphi. Como conteúdo dessa apresentação, nós vamos ter primeiro uma parte teórica, onde nós vamos falar sobre API, o que é API, o que é REST, a diferença de REST para RESTful, JSON e serialização e deserialização de objetos. Isso a parte teórica. Depois entraremos na parte prática, onde nós criaremos uma API usando o DataSnap e o WebBroker. Nós vamos criar uma classe e uma lista dessa mesma classe. Nós vamos serializar essa classe. Nós vamos criar um endpoint com o método GET. Vamos fazer requests através de um cliente VCL e um cliente FireMonkey, FMX, e vamos deserializar essa classe lá no cliente. Antes de fato iniciarmos o nosso conteúdo, deixe-me apresentar este que vos fala para quem ainda não me conhece. Eu sou programador Delphi há mais de 15 anos. Nesse período me especializei em migração de software legado para soluções distribuídas e ajudo empresas na otimização de seus processos operacionais com o uso da tecnologia, principalmente Delphi. Já desenvolvi soluções para diversas áreas de negócio, como logística, área hospitalar, farmacêutica, automação, comércio exterior, supply chain, etc. Atualmente eu estou no Embarcadero Brasil há 1 ano e meio, atuando como consultor, e a minha formação acadêmica, eu sou graduado em processamento de dados e gestão de TI e pós-graduando em engenharia de software. Entrando no conteúdo da nossa apresentação mesmo, primeiro vamos falar o que é API, ou em português, interface de programação de aplicativos, que nada mais é do que uma abstração da funcionalidade de implementação de um aplicativo e é comumente utilizada para a integração de dados entre sistemas desenvolvidos com tecnologias heterogêneas, ou ainda pela necessidade de consumo de funcionalidades por dispositivos diversos. Resumidamente, uma API possibilita a interoperabilidade entre aplicações, ou ainda pode ser definida como um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados por uma aplicação para que outras consigam utilizar suas funcionalidades sem conhecer os detalhes de sua implementação. Isso é importante. Eu não preciso conhecer os detalhes da implementação de uma API para consumi-la. Não sei qual linguagem ela foi feita, não sei qual banco de dados ela utiliza, eu só vou consumir através de padrões de mercado. Aqui nós temos um desenho do que é uma API. À direita nós temos as funcionalidades presentes de um software de uma empresa. No meio eu tenho uma API e ela é consumida por um dispositivo mobile, por um website, por um portal, por outro sistema, por um aplicativo na nuvem, ou o que seja. A minha API ela sempre vai expor os dados da minha aplicação para o mundo externo, que quem tiver o direito a acessá-lo vai conseguir consumir essas informações. REST é um padrão de comunicação para APIs. Como estamos falando em integração entre aplicações, faz todo sentido falarmos de padronização. REST foi proposto em uma tese de mestrado de Roy Fielding, que é um dos criadores do protocolo HTTP, e pode ser definido como um conjunto de princípios que definem o uso de HTTP. Por ser um conjunto de princípios, nós vamos destacar os mais importantes na minha visão. Não manter estado. Uma API REST ela é stateless. O que isso quer dizer? Cada requisição deve conter toda a informação necessária para compreender o pedido, e após o processamento e resposta, a sessão é encerrada. Isso torna as APIs desenvolvidas em REST muito mais escaláveis por economizar recurso do hardware. Um outro princípio é o pequeno conjunto de operações representadas por verbos, post, get, delete ou put, que são os mais comuns, e são combinadas com operações de persistência para a manipulação dos dados, o nosso velho conhecido CRUD, create, read, update e delete. Um outro princípio importante do REST é a identificação dos seus recursos, onde cada um é unicamente direcionado por sua URI. A diferença entre REST e RESTful. RESTful é uma aplicação, ou seja, uma API que respeita os princípios do REST.
Uma API que não mantém estado, que não faz controle de sessão, faz uso dos verbos do protocolo HTTP para suas operações e possui identificador único para seus recursos, pode ser chamada de RESTful. Só recapitulando, APIs são sistemas que possibilitam a integração. REST é o padrão de comunicação e RESTful é a API que implementa os princípios do REST. E o que seria JSON? Primeiramente, é preciso enfatizar que não estamos falando desse figura aí não. Sai pra lá, meu filho. JSON é um formato de representação de dados de leve e fácil compreensão. Portanto, é a informação em si que é trocada entre a API e seu cliente. São as mensagens que a API troca com o seu cliente. Comparando com outro formato de representação de dados, o XML, como nós estamos vendo aqui, podemos perceber que ele precisa de muito menos texto para representar a mesma informação. E quando tratamos de muita informação trafegada, isso faz uma grande diferença de tamanho e, consequentemente, velocidade. Por isso, o JSON tem sido cada vez mais adotado como padrão. Serialização e deserialização. Em nossos sistemas é comum representarmos um registro de uma tabela de banco de dados através de uma classe, onde seus campos, seus atributos, são representados por propriedades. Correto? Acontece que às vezes queremos devolver como resposta a uma requisição à nossa API um objeto desses. Mas como o padrão da API é JSON, o que fazer? Da mesma forma, também recebemos informação da nossa API em formato JSON, para atualizar um registro, por exemplo. E seria mais fácil a manipulação se trabalharmos diretamente com a nossa classe, correto? A serialização e a deserialização cumpre exatamente essa necessidade. A serialização vai transformar o meu objeto em um JSON. E a deserialização lê um texto JSON e remonta o meu objeto. Bom, gente, com a base teórica passada, todo mundo agora está na mesma página. Vamos codificar? Vamos abrir o Delphi e vamos fazer a nossa parte prática da apresentação. Bom, gente, eu estou aqui com o Delphi aberto e estou com a versão mais nova, 10.3, que é a versão Rio, que acabou de ser lançada aí no mês passado. Vamos fazer a nossa API Web Broker. File, New, Other. Eu vou aqui em DataSnap e vou escolher DataSnap Web Broker Application. Ok. Ele vai perguntar aqui aonde que vai rodar minha aplicação. Vai ser no Windows mesmo. Vai ser uma aplicação standalone com uma interface. Vai ter uma telinha no nosso servidor. Vamos dar uma sequência. Vai ser uma aplicação VCL mesmo. Próximo. E ela vai estar rodando na porta 8080. Vamos ver se ela está disponível. Sim, ela está disponível. Caso não esteja, é só a gente colocar uma outra porta aqui. Também depois desse ponto a gente consegue mudar também, mas aqui é só para testar se está funcionando mesmo essa porta, se está disponível. Ok, eu vou aqui dar sequência eu vou pedir para ele criar os sample methods aqui, que são métodos já pré-definidos só para a gente testar a nossa API. Next, e o nosso server method vai ser do tipo tDataModel, já vou explicar isso daí. Finish. Já estamos aqui com o nosso servidor criado e você vê que ele criou 3 units automáticas para a gente. Primeiro foi a Form Unit, segundo o Server Method, terceiro Web Model. Eu vou explicar uma a uma e nós vamos salvar ela já de uma vez. A primeira Form Unit é que eu falei, a telinha de formulário main do nosso servidor. Né? Vai estar aqui falando qual porta que ele tá rodando, o Start no nosso servidor e o Open Browser que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou definir o nome dele como Form Main e vou salvá-lo já de uma vez para a gente não perder. Intensive Delphi. Está aberto e aqui dentro vai ter uma pasta API. Essa é a nossa API. Meu form eu vou salvar como o form main. Está salvo. Vamos agora para o nosso Web Model. Nosso Web Model ele tem 3 servidores, 3 componentes. Primeiro, o nosso DS Server, que é o servidor DataSnap, que ele está rodando aqui. O segundo, o HTTP Web Dispatcher, mas como nós estamos fazendo
uma API REST, eu vou substituir esse componente. Eu vou colocar um cara chamado REST Web Dispatcher. Está ele aqui. Como um dos princípios do nosso servidor REST é ele não manter sessão, esse cara aqui ele tem uma propriedade, ó, Session Lifetime, que ele está como timeout. Eu vou mudá-la aqui para o request, ou seja, a cada request ele vai subir, fazer o que tem que fazer e já desligar. Vou colocar no meu server, DS Server aqui. E por último, eu tenho aqui o meu DS Server Class, que é uma classe que está no meu Server Method que está sendo exportada na minha API. Vou vir aqui em eventos, onGetClass, olha só, Persistent Class é igual ao meu Server Methods Unit, TDS Server Methods. Faltou uma coisa, deixa eu só salvar aqui meu Web Module aqui. Na mesma pasta API, eu vou dar um nome para ele de Web Module. Ok. Vamos partir para o nosso Server Methods agora. Tá ele aqui. Olha só aqui as funções básicas que eu havia falado, que ele já fez. Uma função EchoString, que simplesmente vai devolver aquilo que você enviar, e uma função ReverseString, que ele vai devolver a string que você enviou. Ao contrário, se você vai mandar AB, ele vai responder BA. Vamos lá, vamos dar um nome para ele. A nossa classe que nós vamos fazer vai ser uma classe Customer. Eu vou usar o banco de dados Employee do Firebird, que vem por padrão com Firebird. Então ele é um data module, vamos colocar o nome dele de DM Customer. E vamos salvar esse cara como UDM Customer. Ok, está salvo. Eu vou tentar compilar o projeto aqui, ele vai dar erro. Olha só, deu erro. Por quê? Se eu voltar aqui no meu Web Module, olha só o que ele está falando. Ele está usando a Server Methods Unit, mas a gente renomeou, acabou de renomear a Unity. Então eu vou colocar ela como nome correto, UDM Customer. E aqui embaixo, no getServerClass, ele também está usando o nome antigo, Server Methods Unit. Eu vou colocar como DM Customer e a gente também mudou o nosso objeto, que não é mais T Server Methods, e sim TDM Customer. Ok. Feito isso, se eu rodar minha aplicação aqui, vou dar um Start no meu servidor e Open Browser, ele vai abrir o meu Chrome, que é o browser padrão aqui, e vai colocar lá DataSnap Server, DataSnap Server. O que é isso? De onde que vem essa informação? Eu vou fechar aqui meu browser, fechar aqui meu servidor, e olha só, nesse método aqui ele está devolvendo um HTML, está só falando o que é meu servidor. Eu vou mudar aqui o texto só para a gente ver como é que funciona. Eu vou colocar aqui Intensive Delphi 2018. E o título da nossa palestra, Serialização de Objetos JSON em APIs RESTful. Se eu fizer a mesma coisa novamente, vou executar aqui. Start, Open Browser. Olha só, Intensive Delphi 2018, serialização de objetos JSON em APIs RESTful. Legal, nossa API já está funcionando. Gente, faltou que eu falar uma coisa muito importante para vocês. Olha só, no DS Server Class, ele tem uma propriedade Lifecycle, que ela está por session. O que é por session? É uma sessão, ele vai criar uma sessão, mas a nossa API, ela é stateless, ela não mantém estado. Então eu vou mudar aqui para invocation. Então quer dizer, ele vai esse DS Server Class, ele vai acabar, ele não vai mais existir depois de invocar um request dele. Bom, então eu mudei aqui meu Lifecycle para invocation, então quer dizer que toda vez que a minha API for chamada, vai fazer, esse Server Class for chamado, ele vai fazer o que tem que fazer e no final vai deixar de existir. Aqui no meu DM Customer, ele tem aquelas funções EchoString e ReverseString. Como é que eu faço para acessar
essas funções aqui através do meu browser, da minha API. Volto aqui no meu Web Module, o meu REST Web Dispatcher. Olha só o que ele tem aqui, ó. Ele tem meu DS Context, é o meu context do .snap, e um pouquinho cá mais para baixo ele tem o REST Context, que ele está como /REST. Isso quer dizer que para eu acessar um objeto REST, que é o meu DS Server Class, eu tenho que colocar este caminho, .snap /REST o nome da minha classe. Minha classe é TDM Customer. Vamos ver se isso é verdade? Vou compilar aqui minha aplicação. Dei o Start. Open Browser. Está aqui nessa porta. Então vamos lá. /data snap /rest /tdm Customer. Eu consigo acessar os métodos que estão nessa classe Customer. E nós temos lá um echo string. Eu vou mandar um oi para o meu echo string. Olha só, já me devolveu um JSON com o que eu enviei, com oi. Essa função echo string, simplesmente ela te devolve aquilo que você enviou. Nós temos uma outra lá, que é a reverse string. Vamos colocar lá, reverse string. Se eu mandar o mesmo oi para ela, ele devolve io, ou seja, a minha string ao avesso. Se eu colocar Delphi aqui, ele vai me devolver esse troço aqui que nem sei falar. Quer dizer, nossa API está funcionando. Nossos métodos padrão, nossos métodos básicos já está retornando. Se eu quiser mudar isso daqui, o .snap e o REST, é só eu mudar isso daqui. Como por exemplo, ao invés de chamar .snap, eu vou colocar como API. Ok. A minha chamada agora, se eu compilar novamente a minha aplicação, dei o Start aqui, Open Browser, vai ser /API /REST /TDM Customer, que é o nosso Server Module, /echo string oi. Olha lá, está funcionando já nesse caminho novo que a gente passou. Uma outra coisa que a gente pode otimizar é esse TDM Customer aqui. É um nome meio esquisito para você passar como API, para você colocar numa documentação e o que seja. É melhor a gente colocar como Customer apenas. Como que a gente pode fazer isso? Isso é importante, tá? Muita gente não sabe esse macete. Eu vou vir aqui e vou criar uma classe Customer que vai herdar o meu T class do meu TDM Customer. Ou seja, uma classe herdada do TDM Customer. Vai ter tudo que ela tem. E aqui no meu Web Module, ao invés de eu exportar a minha classe TDM Customer, eu vou exportar quem? Customer. Já está aqui. Vou salvar, vou compilar, vamos ver se funciona. Está aqui. Open Browser. Nosso caminho ficou /API /REST /Customer /echo string /oi. Olha lá, já está funcionando no caminho novo e ficou muito mais legível dessa forma. Anota essa daí que essa dica é legal. Vamos dar sequência aqui. Nossa API já está funcionando, então o nosso próximo passo vai ser criar uma classe. Eu vou usar por padrão, eu vou abrir aqui meu IB Expert, a tabela Customer do meu banco de dados Employee, que ele vem por padrão no Firebird. Ela tem uma pancada de campos aqui e eu vou usar alguns campos só para fins didáticos. O número, chave primária da tabela, o nome Customer, a cidade e o país. Vamos lá criar uma classe? Vou vir aqui, File, New, Unit. Está aqui minha Unit, já vou salvá-la.
Eu não vou colocar dentro da pasta API, que essa unit vai ser reaproveitada nos demais projetos que a gente vai fazer. Vou voltar para minha pasta raiz aqui e vou criar uma pasta chamada classes. E dentro de classes eu vou colocar o meu customer. Legal, vamos criar nossa classe agora. Eu vou criar a classe aqui e na sequência eu mostro como é que ela vai ficar pronta. Olha só, gente, voltei, estou aqui com os meus atributos criados já aqui na classe. Vou só dar um Ctrl Shift C para ele criar para mim os métodos get e set. E minha classe está aqui, está prontinha, está montada. Salvei ela aqui. Vou criar dentro do meu server module customer uma função listar, function listar. Como eu falei que a API sempre trabalha com JSON, ele vai me devolver um cara tJSON object. Legal? Ctrl Shift C, criou o meu método cá embaixo. Vou dar um Alt F11 para usar a unit customer que a gente acabou de criar. E vamos lá. var l customer, dois pontos, t customer. A ideia é que vamos criar essa classe, nós vamos serializá-la e já devolver, ok? Para a nossa API. Bom, gente, voltei aqui com a minha classe já montada, com todos os meus atributos populados. E reparem nessa linha aqui, eu estou falando que o meu result, ou seja, o que eu vou retornar dessa função, vai ser um objeto LCustomer, que é da classe TCustomer. Será que vai funcionar isso daqui? Compilando aqui minha aplicação. Não. Olha só o que o Delphi está... Opa, tem um erro mais aqui. Isso aqui é o inteiro. Olha só o que o Delphi está falando aqui embaixo aqui. Que o meu retorno da minha função é um tJSON object. E eu estou tentando retornar para ele um tCustomer. Isso não é possível. Por não ser possível, a gente vai ter que serializar essa classe, transformá-la em JSON. E como é que eu faço isso? Vou aqui dentro da minha classe tCustomer e vou falar o seguinte, ó. Vou criar um método aqui, function toJSON, que vai me retornar um tJSON object. Repara que ele ficou vermelhinho aqui, ficou sublinhado. Por quê? Eu tenho que fazer um uses na unit system.json. Está resolvido o meu problema cá embaixo. Ctrl Shift C, está aqui meu método. Agora eu vou serializar o objeto. Vou transformar esse objeto em um JSON. Vou falar que o meu result vai ser dois pontos igual a quem? Tem uma outra unit chamada rest.json que tem um class function muito legal. Vamos colocar ela aqui. rest.json. Ele tem um objeto chamado tJSON, e esse objeto tem uma classe, tem um método, tem um class function, olha só, object to JSON object. Então eu vou falar que o meu objeto, eu estou dentro da classe customer, então eu vou falar que self, ou seja, o objeto customer, vai passar por aqui e vai retorná-lo em formato JSON. Vamos compilar. Deu ruim ainda, por quê? Eu tenho que chegar aqui, nesse meu objeto, e colocar ponto .to. Então, coloquei aqui o toJSON na minha classe. Vou rodar minha API. Startar, Open Browser. E vamos colocar nosso caminho. /API /REST /customer /listar. Olha só, já trouxe o meu objeto aqui serializado. Ele já está em formato JSON. Mas olha só, ele está numa visão meio esquisita, a gente não consegue ver direito aqui, né? Porque ele retornou tudo numa linha só. Para a gente conseguir ver melhor, olha só, eu vou pegar esse caminho todo aqui e vou usar um outro aplicativo, que é o Postman.
e vou colocar a minha URL aqui, dar um send. Olha só, tá aqui montado bonitinho o meu JSON aqui. O Postman, gente, ele serve para você testar a sua API mesmo. Então, já cumprimos outra parte da nossa apresentação, que é criar uma classe, que é a classe Customer, e serializá-la. Agora, nós vamos criar uma lista dessa classe e vamos serializá-la também. Eu estou devolvendo um cliente só, um Customer, eu vou devolver mais que uma lista deles. Então, vou voltar aqui na Unity Customer. Primeiro, vou criar a classe de lista. Bom, gente, voltando, olha só o que eu fiz aqui. Eu criei primeiro um array do meu objeto Customer, um array dinâmico, e depois criei uma lista, que é do tipo class aqui, e cá embaixo eu implementei minha classe. Olha só, ele tem uma propriedade itens, que é do tipo TArrayCustomer, é um array do objeto Customer. E eu fiz também aqui um método add, que ele vai adicionar mais um objeto dentro dessa lista. Um objeto do tipo TCustomer. Ok? Vamos lá. Vou voltar no meu server method e vou criar um novo objeto aqui, que é um L lista customer, que é do tipo T lista customer. Vou criá-lo cá embaixo. E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou limpar aqui não mais o meu customer, sim o meu lista customer, e o meu create do customer vai ficar cá dentro aqui. E ao final, quem que eu vou chamar? Meu L lista customer.add, o método que a gente acabou de criar, com o meu LCustomer. Então, esse meu objeto do tipo Customer, ele vai entrar dentro da minha lista. Para falar que é uma lista mesmo, eu vou colocar mais um objeto dele aqui. Vou fazer uma nova criação, colocar o ID 2, vou dar o nome João Oliveira. O João é de Belo Horizonte, Brasil. Maravilha. Tem só uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer. Eu estou colocando todo mundo, estou criando esses customers aqui, mas eu não estou dando free nesse cara. Para não ter memory leak, eu vou na minha lista e vou falar que quando ela for destruída, eu vou apagar todos os meus itens. Vamos lá nela? Destructor. Destroy. Eu vou sobrescrever esse método. Ctrl Shift C. Vou fazer um for na minha lista 0 to high do meu fItens. Ele já criou automaticamente minha variável lá em cima. E vou falar o seguinte: if assign fItens e variável do meu for fItens e ponto free. Vou limpá-lo da memória. Com isso eu garanto que não vou ter memory leak. Agora, eu estou devolvendo o meu LCustomer.toJSON. Não tem que ser mais ele, tem que ser meu listaCustomer.toJSON. Eu vou compilar, ele vai dar erro porque eu não implementei esse método toJSON na classe listaCustomer. Vamos fazer isso? ListaCustomer. Vou criar um método aqui, logo abaixo de add. Function to JSON, que vai me devolver um TJSON object.
Mesma coisa, result vai ser 2 pontos igual tJSON, que é a classe do meu rest.json, ponto object.json, self, ou seja, eu mesmo. Vamos lá ver como é que fica. Vou rodar minha API. Bom, gente, voltando, eu vou abrir o meu Postman. Já está o meu método listar aqui. Vou dar o send. Olha lá, já me retornou o Rafael e o João. Maravilha, já estou retornando uma lista. Para ficar melhor ainda, vamos fazer essa lista retornar do banco de dados? Então vamos lá. Vou fechar aqui, vou no meu Data Module, vou colocar um fd connection, configurei meu objeto de conexão, ele está conectando no banco employee do Firebird, aquele banco padrão. Está conectando aqui, está tudo certo. Então agora eu vou na minha função listar e vou fazer um select. Primeiro eu vou fazer uma constante aqui em cima, eu gosto de trabalhar dessa forma. Const select customer igual select asterisco from customer. Vai me retornar todos os campos e todos os registros dessa tabela. Criei minha lista. Aqui eu vou fazer o seguinte, fd connection, objeto que eu acabei de criar aqui, ponto exec.sql, vou passar a minha constante select customer, vírgula, um dataset. Vou criar um dataset aqui, L dataset do tipo T dataset. A ideia é, o resultado do meu select vai vir para esse dataset aqui. Novamente, para não dar memory leak, vou dar um try aqui e no final vamos ter que matar esse dataset. L_dataset.free. Ok. Vou para o primeiro registro do meu dataset, .first, e vou fazer um while para todos os registros dele. Not L_dataset, end of file. Vou pegar o meu código aqui e vou substituir esses valores fixos que eu estou passando por valores do banco. Então, L_dataset.fieldByName cust_no. Voltando aqui, gente, estou aqui com a minha classe toda populada, peguei as informações do banco de dados e joguei para dentro das properties da minha classe. Estou adicionando ela na lista e no final estou dando to.json na minha lista, ele vai retornar as informações do banco. Vamos ver se isso é verdade. Vou executar aqui minha aplicação. Iniciar a minha API. Bom, abri aqui o meu Postman e do Postman, olha só quem está vindo aqui, as informações do meu banco. Se eu olhar lá no meu banco, estão esses dados lá. Desta forma, nós concluímos a nossa parte de API. Vamos minimizar tudo aqui. E agora nós vamos fazer um cliente que vá consumir essa API. Olha só, gente, eu não salvei o projeto. Olha que coisa. Salvei as units, mas não salvei o projeto. Vou dar um salvar aqui e vou dar o nome dele de API. Feito. Dando sequência, nós vamos agora criar um novo projeto que é VCL para consumir essa classe que a gente está exportando como JSON. Vou dar aqui um Add New Project. Vai ser do tipo VCL
Forms Application. Tá aqui. Projetinho bem simples. Vou colocar um memo e vou colocar um button. A ideia é, eu vou apertar o botão, ele vai trazer a minha classe para esse memo. Legal. Vou dar um botão aqui, caption de listar, e deixa meu memo aqui desse jeito. Vou salvar essa unit lá na minha pasta projetos Intensive Delphi. Vou dar um nome para ele de client VCL, e a minha unit form main VCL. Tá aqui. Nome form main. Então eu vou clicar nesse botão e ele vai trazer para mim o meu JSON aqui nesse memo. Para fazer o request, para eu conseguir acessar a minha API do Delphi, eu vou usar dois componentezinhos que são muito simples, que é o HTTP client e o HTTP request. Para fazer uso de API, eles são os componentes mais simples que existem. Vamos lá, eu venho no meu request, falo quem é o meu client. E no meu listar, eu vou fazer o seguinte. HTTP, net HTTP request.get na minha URL. Eu vou pegar a minha URL aqui no Postman que a gente estava brincando com ela até agora. Peguei minha URL completa aqui e joguei para dentro do meu primeiro parâmetro. Vírgula, o meu segundo parâmetro ele pede um string, ou seja, ele vai retornar o conteúdo que a minha API devolve no objeto stream. Então vamos lá. Var L, vou dar o nome de response, que é a minha resposta da API. Dois pontos, T, string, stream. Vou criar ela aqui. Dois pontos igual ponto create. Sempre preocupado com memory leak. Vamos limpar ela da memória aqui e vou passar ela como meu segundo parâmetro aqui, L response. Como ele retornou no L response, ele tem uma propriedade data string, que é do tipo string. Então eu vou falar que o meu memo.lines.text vai receber o conteúdo do meu L response. Nós não salvamos o projeto novamente, eu vou salvá-lo. Client VCL, vou dar um nome para ele de client VCL, e ele vai pedir aqui para eu salvar meu project group. Será que vai? Foi aqui, ó. Vou dar o nome dele de Intensive Delphi e vou jogar lá na pasta raiz. Salvo. Vamos compilar aqui e vamos ver o que acontece. Cliquei no listar. Olha só, olha aqui meu JSON aqui. Ele já veio todo para cá para o meu cliente. Então, já estamos, através de um cliente VCL, consumindo uma API REST. Legal. Agora, tudo bem, eu tenho essa informação toda bagunçada aqui na minha frente. Eu preciso de vê-la de uma forma melhor. E aí que entra a deserialização. Nós vamos pegar esse JSON e vamos transformar novamente no meu objeto. Eu já tenho o objeto, eu já tenho a unit dele. Vamos adicioná-lo ao projeto? Project, edit project.
venho aqui na minha pasta raiz, classes, customer. Legal. Tá ele aqui. Vou no meu form main, Alt F11 no meu customer, e vou fazer o seguinte. Vou criar aqui minha lista, né? Bom, gente, estou com a minha lista aqui criada e agora eu vou deserializar o objeto. Nós sabemos que o meu JSON ele está no lresponse.datastring. Então agora eu vou ter que transformá-lo no meu objeto novamente. Vamos lá. LLista customer vai ser dois pontos igual. Lembra do meu rest.json? Vamos lá, vamos declarar ela. Vírgula rest.json. Novamente na minha classe tJSON, ele tem um class function muito bacana aqui, ó, JSON to object. Só que eu tenho que falar aqui qual que é o objeto que eu quero. Meu objeto é um T lista customer. Abrir parênteses aqui e passo o meu JSON. Com isso, ele vai pegar o JSON. Se o meu JSON for válido, ele vai transformá-lo novamente na minha lista. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. For igual a 0 to high. No meu lista customer.items memo.lines.add os itens da minha lista. Então vamos lá. Vou colocar tudo aqui, daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, está aqui feito o código. Nós só deixamos de limpar a lista aqui dos memos, né? Se eu apertar duas vezes, ele vai só crescer. Então, antes de começar isso daqui, eu vou dar um memo.lines.clear. Vai limpar todas as linhas do meu memo, para depois jogar as informações cá para dentro. Lembrando que, se o meu JSON for válido, ele já vai transformá-lo no meu objeto aqui. Vai deserializar o meu JSON. Vamos ver se funciona. E olha só, não veio nada. Não veio nada. Vamos entender por quê? Olha só, vou aqui no meu Postman e vou chamar novamente a minha função. Ela está funcionando, mas repara só numa coisa. Por padrão, isso é importante, gente. Por padrão, o Delphi ele retorna, o DataSnap ele retorna o JSON dentro de um array dele. Isso por quê? Porque o meu método, o meu parâmetro, o meu método, a minha função, ela tem parâmetros, ela pode ter parâmetros var ou out. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O Delphi ele faz esse array grandão aqui, coloca os parâmetros var, coloca os parâmetros out e depois coloca o meu resultado. Só que isso me complica na hora de serializar o objeto. Ele não consegue entender isso daqui, porque não vai o meu objeto puro. O meu objeto é esse daqui, ó. Daqui para lá. Opa! Daqui para lá. Esse cara aqui não faz parte do meu objeto, por isso que ele não consegue serializar. Não é um objeto válido para ele, do meu tipo. Como é que eu faço para contornar isso? Vamos voltar na nossa API. Eu vou fechar aqui minha API.
Opa, estou aqui na minha API, no meu Web Module. Vou lá no meu Web Dispatcher e vou ver que ele tem um evento chamado Format Result. Vamos colocar um código nesse cara aqui. Pronto, gente, está aqui meu código. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai criar um JSON Result aqui, que é o tipo JSON Value, vai pegar o meu Result Val e vai jogar para dentro dele e vai remover o primeiro array dele aqui. Então, dessa forma, o meu DataSnap para todas as funções, ele vai devolver sem aquele array padrão do DataSnap. Se porventura tem alguma função que você queira que ela retorne da forma padrão do DataSnap, você trata aqui pelo command. Você vem no command if e pergunta se é o seu comando e você não passa para essa função. Tem uma outra forma também, mas ia complicar muito para vocês agora. Caso alguém tiver alguma dúvida, no final, vocês por favor dêem um toque aí que a gente fala para vocês que você trata evento a evento. Vamos compilar novamente nossa API. Opa, eu estou com o meu projeto aqui aberto, meu cliente aberto. Vou compilar novamente minha API. Startá-la. Primeiro eu vou aqui no Postman, repare como é que estava com esse result antes. E olha só como é que veio agora. Veio o meu objeto limpinho, conforme eu quero. Desta forma, eu posso voltar no meu cliente. Vou executá-lo e vamos ver se dá certo. Olha só, tá aqui todos os meus campos aqui. Para ficar melhor de entender, eu vou adicionar uma linha em branco aqui no final, só para vocês verem a divisão. O meu listar. memo.lines.add vazio. Tá lá todo mundo. Olha que maravilha. Show de bola, gente. Agora vamos criar essas mesmas funcionalidades num cliente FireMonkey, que pode ser usado por qualquer dispositivo, não só Windows, né? Vamos lá, Add New Project, Multi-Device, vou criar uma aplicação em branco, coloquei um memo. Opa! E vou colocar um button. Mesma coisa que fizemos na nossa aplicação VCL. Vou abrir meu memo aqui, vou puxar meu button cá para baixo. E vou simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos códigos que eu tinha feito aqui. Dei o caption para o botão aqui. E no clique dele, Ctrl+V. Ele vai ficar aqui sublinhado os itens que não tem na minha lista ainda. Primeiro, meu lista Customer, que não está adicionado ao projeto. Vamos lá, Project, Add. Vou lá na minha pasta, C, Projetos, Intensive Delphi, Classes, Customer. Tá lá. Vou dar um Alt F11 nele. Pronto. Agora eu tenho que botar meu net HTTP Request e meu net HTTP Client. Muito importante, tem que ligar um no outro. Vou reduzir aqui o tamanho do meu form.
salvar aqui minha aplicação também. Vou criar uma nova pasta aqui. Client FMX. A minha unit, o form main FMX. Meu projeto client FMX e pau no gato. Vamos ver se funciona esse troço aqui agora. Ah, muito importante. Eu preciso declarar a minha unit cá em cima, né? Meu rest.json. Vamos lá. Rest.json. Agora sim, listar, olha aqui, minhas classes aqui, meus registros aqui no FireMonkey. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação e para aprofundamento de seus conhecimentos em APIs RESTful, eu aconselho a procurarem conteúdo sobre autenticação JWT e ainda Redis. Caso tenham dúvidas, sugestões, críticas ou queiram fazer uma ameaça, segue meu e-mail para contato. Será um imenso prazer poder ajudá-los. Espero que apliquem as técnicas repassadas durante essa apresentação e isso é tudo, pessoal. Abraço!